Que o Espírito de Deus, esse Espírito de poder, esse Espírito que abriu os nossos olhos, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, que esse mesmo Espírito esteja sobre todos nós neste momento em que nós queremos refletir sobre a sua palavra. Irmãos, quando nós saímos para viajar, precisamos preparar o coração dos que ficam. Sempre tem pessoas que nós deixamos para trás, né? Às vezes, em uma fase da vida, conseguimos que vá toda a família, mas muitas vezes chega um momento em que nós nos dividimos. E metade, uma parte da família fica para trás. E nós precisamos preparar o coração dessas pessoas, porque a gente sabe que a distância de quem amamos não é fácil. Então a gente toma algumas providências para que isso seja cuidado com muito carinho. Vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer. Primeira coisa que a gente vai definir é uma data, né? A data ela é fundamental, até mesmo porque à medida que a data vai se aproximando, a gente vai preparando o coração de quem fica, vai dizendo, olha, falta tanto tempo, e vai preparando o coração. Vamos até tal lugar, seja perto ou longe, nós temos um destino de chegada. E as pessoas que ficam, elas vão ter uma noção de quanto tempo se leva numa viagem. É claro que muda, se vai de carro, vai de avião e assim por diante, mas se tem noção de uma distância, de um espaço a percorrer. Ficaremos tantos dias, quer dizer, além de dar uma data, vou ficar 10 dias, 15 dias, 20, um mês fora. E esse tempo também ele é interessante a pessoa que fica em casa ter essa consciência. Aqui você precisa fazer isso ou aquilo, quer dizer, sempre tem aquelas recomendações para cuidar da sua casa, com as plantas, com os animais que ficam, com a segurança da casa e assim por diante. A gente sempre toma essas providências e com certeza haveria outras coisas que a gente poderia fazer. Jesus está prestes a fazer uma viagem nesse texto do Evangelho. Ele está prestes a fazer uma viagem. Ele vai voltar para a casa do seu Pai Celestial. E todos nós sabemos que estar na casa do seu pai e da sua mãe é tremendamente agradável para o coração. Nós nos sentimos muito bem na casa dos nossos pais. Imagina Jesus voltar então para a casa do seu pai. Assim como ele saiu de lá, está chegando a hora dele voltar para lá. Mas é muito importante nós analisarmos que desde esse momento em que ele começa a preparar os seus discípulos, ele começa a dizer algumas coisas, a ensinar algo que, quando ele não estivesse, que os discípulos fizessem aquilo. Vamos dar uma analisada, veja, quando ele fala que eles vão, o coração dos discípulos começa a se entristecer, começa a ficar triste, e isso é natural, a gente sabe o que é ficar triste pela partida de uma pessoa, seja numa viagem, por um período ou talvez por uma despedida para sempre, no caso da morte. E Jesus precisa preparar os discípulos para enfrentarem uma realidade sem a presença dele aqui. Presença visível, eu estou falando. Nesse preparo, quando olhamos o contexto do texto do Evangelho, vemos que Jesus prepara os discípulos com a lavagem dos seus pés. Se vocês olharem o capítulo anterior, Jesus lava os pés dos discípulos. O que esse preparo tem a ver com a partida? Ele está dizendo, sejam humildes,
aquele que quer ser grande no reino do céu, seja esse que sirva os outros aqui no mundo, é a humildade. Depois ele prepara os discípulos indicando o traidor. E é interessante que o traidor estava ali junto com eles, caminhou com eles por 3 anos, faziam as refeições juntos, partilhavam das alegrias. E ao mesmo tempo, talvez com isso, Jesus está ensinando os discípulos que aqueles que estão bem próximos da gente, talvez muitas vezes irão nos trair. Depois, diante dos primeiros preparos, nos deixa um novo mandamento: que vocês amem uns aos outros assim como eu vos amei. Ensinando que o amor deve estar presente em nós, como filhos de Deus, por todas as pessoas. Sejam elas quem forem, sejam elas terem feito o que fizerem. O amor precisa estar presente. E novamente ele avisa Pedro que ele irá negá-lo por 3 vezes antes que o galo cante. O primeiro seria traição e agora seria uma negação. Eu não o conheço, não sei quem é, eu juro que não sei e não conheço esse homem. Vocês sabem que a nossa viagem programada, existem algumas coisas que irão acontecer até chegar no destino, né? Se nós marcarmos uma viagem, por exemplo, daqui a Porto Alegre, Rio Grande do Sul, ou Vitória, Espírito Santo, ou qualquer outro lugar, vocês sabem que do ponto de partida até o ponto de chegada pode acontecer muitas coisas neste caminho. Cansaço, dificuldades no trânsito, problemas com abastecimento, encontrar locais para fazer boas refeições com qualidade que não vão fazer mal para quem está em viagem. Pode acontecer um acidente e assim muitas outras coisas. Jesus, desse ponto, até chegar na casa do Pai, ele sabia que ali o caminho ainda exigia muita coisa dele. Traição de Judas com um beijo. Nesse trajeto ia acontecer a traição de Judas. Julgamentos totalmente arranjados para Jesus. Nada de testemunha contra Jesus, a não ser tudo forjado. Negação de Pedro. Surra de forma cruel e sem piedade. Pelos gritos, ele ia ouvir os gritos da multidão: crucifica-o. Ele teria que carregar a sua cruz, ele iria ser pregado naquela cruz, derramar o seu sangue, morrer e ser sepultado. E tinha que ressuscitar no 3º dia. E aí ele volta para a casa do seu pai. Tudo isso aconteceu durante essa viagem de Jesus. Diante disso, os discípulos ficam com o coração agitado, inquieto. Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Façam de conta que esse é o coração de vocês. E como é que está o coração de vocês? Ele está paradinho, ele está calmo, tranquilo, sereno. Mas ele sempre é assim? O nosso coração sempre está dessa forma? Não, a gente sabe que não. Tem dias que as coisas da vida agitam o nosso coração. Ele fica perturbado, ele fica mal, ele se entristece. E aqui a gente vê que muitas coisas
podem acontecer para que isso aconteça. Ele fica preocupado com as situações da vida. A família é algo que preocupa o coração. Traz desconforto para nós. Situação financeira, trabalho, mundo, más notícias, tudo isso causa desconforto. A pergunta que precisamos responder então é: como acalmar esse coração quando ele está agitado? O que acalma o seu coração? Jesus apresenta pelo menos 5 soluções, pelo menos, no texto dá para achar mais, mas pelo menos 5 soluções para acalmar o coração. Vamos ver algumas delas? Ele diz assim, credes em Deus, crede também em mim. Crer é ter certeza, é confiança, é aceitar como verdade. Quando ele fala em crer em Deus, crede em mim, ele está, sem dúvida nenhuma, apontando para a sua palavra. Crede em Deus, crede também em mim. Assim como vocês acreditam no Pai, acreditam agora também em mim, porque eu vim do Pai, diz Jesus. O ato de crer nele como Messias iria acalmar o coração dos discípulos. Porque crer, quando você tem certeza de algo, aquilo acalma o seu coração. Aquilo acalma a sua alma. E quando nós experimentamos isso, nós sentimos essa experiência de ter um coração agitado, mas quando você crê em Deus, esse crer, ele acalma, porque você sabe que onde está depositada a sua fé, é alguém de confiança, é a pedra que falou o texto da epístola desta noite, a pedra que os construtores rejeitaram, é ali que está firmada a nossa fé. Então, crer em Deus, crer em Jesus, traz segurança, acalma a vida, aquieta a alma. A segunda opção de Jesus, ele diz: creia que na casa de meu Pai há muitas moradas, pois eu vou preparar um lugar para vocês. E aqui eu quero voltar àquela ideia de uma viagem. Quando você sai para uma viagem e você avisa a pessoa lá que você vai chegar, a pessoa arruma um quarto para você. Pode ser um quarto que estava uma bagunça, mas a pessoa ajeita o quarto. Ela arruma tudo. Ela deixa até com um cheiro de limpeza, para que você se sinta bem lá. E Jesus está dizendo aqui que eu vou preparar um lugar. Esse lugar que você usa aqui no mundo como um quarto na casa de alguém é temporário, é breve, 2, 3 dias, aí você vai embora. Jesus faz uma promessa para nós ali: na casa de meu Pai há muitas moradas. Quer dizer, não é uma casa que diz assim, olha, só 10, só 20, 1 milhão. Mas é uma casa que tem muitas moradas. Vejam como isso é consolador.
Eu não preciso me preocupar em não falar de Deus para que as pessoas creiam nele, vai que não sobra um lugar lá no céu para mim, né? Mas eu posso falar, eu posso proclamar, porque lá tem muitas moradas. Isso é uma promessa de Jesus para nós. Então, acalme o coração, aquiete a sua alma. Jesus também diz: creia, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Esse Deus que amamos e servimos não é um Deus egoísta, mas Ele quer que você esteja exatamente aonde Ele está. Na mesma casa, no mesmo espaço, no mesmo ambiente. Ele não quer que você não vá para lá, mas Ele quer que você vá lá, porque Ele gosta da sua companhia, Ele quer estar na sua companhia quando chegar lá. Ele disse: para que onde eu estou, vocês estejam também. Creiam que eu vou voltar. Eu sei, muitos já disseram, mas parece que não chega esse fim, parece que a igreja proclama, fala da volta, mas não passa gerações e Jesus não chega. Quem sabe se estiver bem pertinho agora, e nós tiver que enfrentar duras realidades, quem sabe nós vamos dizer: olha, Deus nos livre disso, porque o fim dos tempos serão terríveis, até para os filhos de Deus. Então, creia, Ele vai voltar. Porque quem disse isso é o meu Salvador, é o seu Salvador, e Ele é fiel. Ele não mente, Ele não engana. E aí Ele diz: creiam que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, Jesus ainda mostra o caminho para chegar naquele quarto maravilhoso, naquela casa magnífica que está nos esperando. Ele diz: creiam em mim. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele aponta uma direção. E como isso é significativo para nós. Porque quando eu estou no caminho, nós podemos dizer assim: agora eu não preciso mais procurar o caminho. Eu sei o caminho. Por que ficar procurando saber o que as outras religiões ensinam? Se eu sei o caminho, se eu estou no caminho, eu não estou satisfeito com o caminho? É isso? E é por isso que às vezes a gente se vai por outro caminho? Não procurem mais solução dos problemas de vocês em outro lugar. É Jesus. Não tem solução fora dele. Não procurem solução dos seus pecados fora de Jesus. Ele é o caminho. Não procurem a solução da morte fora de Jesus. Ele é a vida. Ele é a vida eterna. Não precisamos mais procurar consolo e esperança em outro lugar. O Espírito Santo abriu nossos olhos e agora podemos ver que já temos tudo o que precisamos. Tudo o que necessitamos, nós já temos. Nós estamos no caminho, na verdade. Parem de procurar verdade em outro lugar. Nós estamos na vida.
E o Espírito Santo abriu nossos olhos para isso. Não desprezem o Espírito. Não neguem o Espírito que há em vocês. Esse Espírito de Deus. Jesus pede: creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Ele quer que seus seguidores vejam que Ele e o Pai são um só. É um Deus. E é interessante que Jesus aqui ainda não falou do Espírito Santo, mas logo na sequência do nosso texto, ele fala que o Consolador, o Espírito Santo, viria e fala das suas obras. O que ele faria quando ele ia chegar a esse mundo? Então nós temos um Deus triuno, uma unidade dessa trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o mesmo Deus perfeito em glória, majestade e poder. Creiam que eu vim do Pai, desde que vocês dizem que acreditem. Dizem, afirmem, eu creio. Então ele faz um apelo: se vocês não querem crer por mim, pela minha pessoa que vocês estão vendo, creiam pelas minhas obras. E olham se as obras do Pai e as minhas não são as mesmas. Creiam pelo menos pelas minhas obras de Jesus. Olham o que eu estou fazendo: ressuscitando mortos, curando enfermos, expulsando demônios, sendo perseguido de maneira injusta. Creiam, ao menos pelas minhas obras. E crer nessa unidade da Trindade é fantástico. Isso iria acalmar o coração deles. Crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo, irmãos, é a solução também para os nossos problemas. Quando o nosso coração estiver angustiado, triste, abatido, aflito, lembremos das palavras de Jesus: creem em Deus, creem também em mim. E à medida que nós vamos caminhando, Deus irá nos fortalecer o coração. E Ele está dizendo: eu estou aqui com vocês. Perdão dos pecados, fomos lavados, purificados, transformados. Sintam alegria por isso. Vejam que isso é a única obra que Deus faz na nossa vida e ninguém mais faz isso. Vejam que a palavra de Deus, Ele prometeu que céus e terra passarão, mas as palavras dele não passarão, e nós estamos tendo a grande bênção de ter essa palavra em nossas mãos. A ceia é Deus dizendo: eu caminho com vocês, eu estou com vocês, eu vou acalmar o coração de vocês. Creiam, depois, quando vocês participarem da ceia, creiam de fato que vocês estão recebendo o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Creia nele, e o seu coração não ficará desesperado, mas sempre encontrará descanso nos braços desse Deus de poder. Amém.